existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer, dizem pra você responder, dizem pra você cooperar, dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. E eu começo aí com polícia dos Titãs, polícia para quem precisa de polícia. Na democracia, ela tem de existir de fato para ajudar, para proteger e para prender quem tem de ser preso. Nas várias esferas. Se faz a opção por delinquir, que se arque com as consequências da delinquência. Não é? As leis estão aí, elas são claras, existem os instrumentos de Estado e não há ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima da lei, ninguém está acima do pacto civilizatório e não existem estados paralelos no Brasil. Não importa que nome tenham. Terão de se subordinar às regras do jogo democrático. E é claro que eu estou me referindo aos episódios envolvendo as escolas, as redes sociais. Nós vamos ver daqui a pouco, o ministro Flávio Dino se manifestou, tomou providências, no que fez muito bem. E daqui a pouco logo vai começar a gritaria: oh meu Deus, estão impondo censura. Porque, eu já disse, o mote da extrema-direita mundo afora é usar a palavra liberdade para esconder práticas criminosas. Eu escrevi um texto muito duro, hoje de manhã, de madrugada, criticando o Twitter, que parece que agora disse ao ministro Flávio Dino que pretende cooperar, porque numa reunião de segunda-feira do Dino com plataformas e redes sociais, a representante presente do Twitter disse que eles não iam retirar, né, 511 perfis, páginas, ou que nome tem ali no Twitter, não iam retirar contas, né, como chamam, que faziam apologia da violência nas escolas. Porque afirmou, eu tratei do editorial aqui, são os nossos termos de uso. E o Dino disse, seus termos de uso não estão acima da Constituição. E houve outras coisas. Os jornais mandaram mensagens para o Twitter, e aí, o que é que vocês têm a dizer? Receberam um cocô de volta. O emoji de um cocô. Que é como Elon Musk, esse delinquente internacional salta pocinhas. Ai, multibilionário e você pobretão. E daí? Existem pessoas pobretonas como eu e que são decentes. E existem multibilionários como ele que não são. Ele anunciou no dia 19 de março que qualquer contato com a imprensa ia receber uma resposta automática, um cocô. E aí eu disse com clareza, esse cocô foi enviado para as crianças mortas, seus familiares, 210 milhões de brasileiros, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo. Não só isso, quando a coisa se tornou pública, veio lá,
subiram a hashtag, né? Que o Twitter estava apoiando massacres. Bom, a hashtag sumiu. A hashtag sumiu. O Felipe Neto acusou às 13h59, Elon Musk falou que compraria o Twitter para dar 100% de liberdade de expressão, exceto quando afeta ele ou prejudica a empresa dele. Ele censurou a tag Twitter apoia massacres, mas se recusa a pagar contas que realmente apoiam e incentivam massacres. A tag desapareceu. Tem 3 medidores independentes. A Folha consultou, estava em primeiro lugar. Então não só se nega a tirar conteúdo criminoso, anunciou e agora diz que vai mudar de ideia, como nós vemos que há uma manipulação clara do que se torna influente ou não. Claro, ele deu entrevista, aliás, ele disse que é mentira, que com ele aumentou a campanha de ódio e desinformação. Será? Com essa postura, uma das críticas fundamentais que ele fez quando queria comprar o Twitter é que estariam tirando a liberdade de expressão e ele estava se referindo a páginas de extrema-direita. Um abusado, um mal criado. Olha aqui. Aí ele disse assim sobre o Twitter: eu já me afastei, eu continuo dizendo que eu não sou o CEO do Twitter. Meu cachorro é o CEO no Twitter. Bom, ele faça lá o que ele quiser. Se ele não tem pátria, se o Twitter não tem, aqui tem. Aqui tem leis. E ele vai respeitá-las. O Ministério Público enviou o pedido de informação. Você vai mandar um cocô também? Alguém aqui, a direção do Twitter aqui no Brasil vai mandar um cocô para o Ministério Público? O Ministério Público pediu informações. Vocês vão mandar um cocô? Eu lembrei que isso dá prisão em flagrante. Se vocês são tão corajosos assim, são tão valentes assim, mandem um cocô para o Ministério Público, mandem um cocô para o Ministério da Justiça. O que é? Vocês estão achando que são repúblicas paralelas, estados paralelos? Nem vocês, nem ninguém. E sim, o Twitter coloca a necessidade da regulamentação das redes. E tem de ser uma regulamentação democrática, que assegure o cumprimento do artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que garanta a liberdade de expressão. Liberdade de expressão que não é crime, não pode ser confundida com crime, nem crime com liberdade de expressão. E o Marco Civil da Internet vai ter que repensar essas questões. Responsabilização criminal, penal e também civil para determinados temas. Vocês não vão escapar disso. Incumprimento da Constituição. As páginas de ódio estão aí. Estão ainda agora. Muitas delas incentivando, por exemplo, luta de classes. E está sendo feito o quê? Nada. Eu recebo recomendação, veja tal coisa. Senhor, nem está escrito. Porque eu fui selecionado para determinadas páginas? Não tenho a menor ideia. Quais são os critérios? Então, sim, tomar providências era absolutamente necessário. E é isso que o ministro Flávio Dino está fazendo. Ministro Flávio Dino, um dos alvos preferenciais da extrema-direita, e quanto mais alvo ele é da extrema-direita, mais fica evidente que ele está sendo alvo da extrema-direita porque ele é um homem honrado. E que está fazendo o seu trabalho. Se há quem queira, sob a bandeira da liberdade de expressão, compactuar com a apologia do assassinato, da morte, bem, não podemos tolerar isso no país. Não é? Acho que eu não dei nem boa noite para o Vólio Bene e para a Larissa Alves. Estou um pouco animado. Né? O Bob Furrui está fora até sexta-feira numa operação especial. O que será que o Bob Furrui está preparando? Né? Bem-vinda de novo, Larissa Alves. Obrigada. Né? Então vamos à decisão tomada pelo governo, destrinchando aqui em 2 retrancas. Depois nós temos 2 vídeos do Flávio Dino,
Um falando sobre a Senacom, outro falando sobre a responsabilidade das redes. Estou falando isso só para o Augusto ver direito quais são os dois que vão entrar depois da Retórica 2. Tudo lindo aqui. E há um outro aí, né, que tem a ver com material neonazista. Vamos lá. Qual foi a decisão básica do governo? O ministro da Justiça anunciou nesta quarta-feira uma portaria para regulamentar o combate à violência contra estudantes e medidas para que plataformas de redes sociais possam sofrer sanções caso não tomem iniciativas para coibir esse tipo de conteúdo. Esse ato administrativo vai estabelecer, então, normas para a exclusão de conteúdos nas redes sociais. O ministro Flávio Dino também anunciou que a Secretaria do Consumidor, a Senacom, vai instaurar processos administrativos para apuração de responsabilidade de cada empresa em relação ao dever de segurança e cuidado com relação aos veiculadores de conteúdos danosos aos estudantes. A pasta vai requisitar que cada plataforma adote análise de risco sistêmico. A ideia é dar mais transparência na moderação de conteúdo e termos de uso para prevenir a propagação de conteúdos que violem o dever da saúde e segurança dos adolescentes. Ele afirmou, no âmbito desse processo administrativo, a Senacom vai solicitar relatórios sobre as medidas que estão adotando, medidas proativas dessas empresas. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho a declaração dele em um desses vídeos. Exatamente, porque você está partindo do princípio de que ou se tem regulamento... Eu não sei se está... Eu estou ouvindo muito baixo. Se der problema de eu aumentar aqui, aí vocês me avisam e a gente vai se ajustando aí, tá bom? Beleza. É isso aí. Olha aqui. Não, só aprovando uma lei no Congresso não temos outro caminho, só mudando o marco civil da internet. Não temos caminho, sim. Todos eles democráticos. E os que não estiverem contentes, apelem ao Supremo. Apelem à justiça. Larissa Alves, responde para o tio. Sim. Quando alguém acha que está sendo injustiçado, que estão fazendo com ele algo que não está de acordo com a lei, tem de apelar a quem? À justiça. Então apelem ao Supremo. Está lá, aberto para... Entrem com uma ação. Saída esperta, inteligente essa, do Flávio Dino. O que mais? O que temos de obrigações? Aí depois nós vamos ver os dois vídeos. Vai lá. Uma das obrigações das plataformas será a de repassar aos delegados de polícia dados dos usuários que propaguem violência. Além disso, a ideia é proibir que IPs de usuários que fazem apologias e incitação contra estudantes sejam impedidos de criar novos perfis. O ministro ainda anunciou que, em caso de descumprimento, as empresas podem sofrer sanções previstas no Código do Consumidor, que incluem a suspensão das atividades no país. Ele disse o seguinte: sanções vão desde multa até suspensão de atividade. Não desejamos que isso aconteça. Com a edição dessa moldura normativa objetiva, com obrigações, prazos e parâmetros técnicos, o que desejamos é a adequação desses serviços. Na segunda-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública se reuniu com representantes de empresas de redes sociais para cobrar medidas de prevenção e combate à violência. Muito bem, que foi quando aconteceu aquela maravilha com o Twitter, que agora diz que vai colaborar. Vamos ao primeiro vídeo do Flávio Dino, em que ele fala do papel da Senacom. Vamos lá. A Secretaria Nacional do Consumidor vai instaurar imediatamente, até amanhã, processos administrativos para apuração de responsabilidade de cada empresa em face da eventual violação do dever de segurança e de dever de cuidado em relação aos conteúdos veiculadores de conteúdos danosos, perigosos aos estudantes. No âmbito desse processo administrativo que será instaurado amanhã, a Senacom vai requisitar das plataformas relatórios sobre as medidas que eles estão adotando ou adotarão sobre, em primeiro lugar, medidas proativas, ou seja, não basta dizer que está aberto a receber as solicitações da polícia ou do Poder Judiciário. Medidas proativas dessas empresas. 2. Como eles estão atendendo às requisições das autoridades competentes. E 3. Quais são os protocolos que eles estão editando em face dessa situação de crise vivenciada no território nacional. Então, portanto, existe aí um protocolo a ser cumprido. E aí o ministro tratou acertadamente
da responsabilidade das redes. Eu tenho conversado com pessoas a respeito, nem sempre gostam do que ouvem, é uma pena, mas não se vai voltar ao estágio pré-8 de janeiro. Nunca mais. Nunca mais. A menos que o Brasil seja, de fato, tomado por fascistas. O que foi que ele disse? Pela primeira vez, nós temos um regramento claro de como combater condutas a partir da responsabilização das empresas, que durante anos disseram que elas eram neutras e que, portanto, elas não eram responsáveis. São. O que a portaria afirma é que são responsáveis, politicamente, socialmente e juridicamente, porque essas empresas são prestadoras de serviço. Eles selecionam o conteúdo que nós visualizamos, eles impulsionam conteúdos, eles influenciam, portanto, no conteúdo que circula na internet. Eles não são um mero recipiente em que você coloca qualquer líquido. Eles ajudam a escolher o líquido que o consumidor vai encontrar dentro do recipiente. Então pronto. É preciso que se criem critérios. E isso é verdade. A hashtag que desapareceu ontem foi muito engraçada, não foi mesmo? Quando 3 medidores independentes mostravam que a hashtag do Twitter era a primeira e desapareceu do Twitter. Então, a ideia de que tudo é absolutamente orgânico, bom, ela é falsa. Queremos saber, todo mundo quer saber. Não é? É uma questão de respeito à democracia. Não é mesmo?